Vamos passar rapidamente o caso clínico agora aqui, atendido no ambulatório da universidade, ambulatório de psiquiatria. Uma colega que eu já conheço há algum tempo, colega psicóloga, me enviou mensagem na rede social falando como que poderia marcar comigo para o ambulatório da universidade. Não falou com quem, mas eu já tinha atendido há 4 anos atrás o pai dela. E atendido no consultório, agora no consultório eu falei que poderia marcar, hoje seria o último dia de atendimento no ambulatório. Falei que poderia marcar ali no posto de saúde, da UTA, Unidade Didática Avançada, onde eu atendo com os alunos. E compareceu lá o pai dela hoje com a mãe, 71 anos o senhor, com histórico de ter sido mecânico, né? Uma espécie de, acho que torneiro mecânico, fabricava peças, né, para máquinas, antes trabalhava com madeira, parece. E quando eu tinha visto hoje, há 4 anos, era um quadro de ansiedade, depressão, transtorno misto de ansiedade e depressão, tinha sintomas para personalidade obsessivo-compulsiva, já tinha histórico de infarto, de doença cardíaca, tinha marca-passo, tinha parado de trabalhar por causa da doença cardíaca, que estava muito angustiado com isso. E na época foi indicado o uso de antidepressivo e um sedativo à noite, e foi apenas uma consulta com o seu retorno e não veio mais. E aí, infelizmente, a gente fica impactado que por que a gente não continuou vendo esse paciente. Lógico, ele não veio mais, mas cada vez mais eu penso que a gente precisa ser incisivo e, sabendo que oferece um serviço de qualidade, ser incisivo em manter os pacientes marcados e ir atrás e insistir que marque. Os pacientes se perdem. O paciente tem cardiologista e hoje ele foi examinado. Eu tinha 2 pacientes primeira vez, eu tinha 2 alunos, os alunos colheram a história foi mais simples da primeira paciente, a aluna passou comigo, em seguida veio o aluno passar o caso do paciente. Ele falou, acho que é mais seria para o Dr. Fernando, né, para o neuro, no caso dele, porque o problema ali é de memória. Me passou o caso, parecendo uma história bem típico para a gente pensar num quadro de demência, e perguntei se ele tinha feito um mini exame do estado mental, chamado Mini-Mento. Eu não fiz, devia ter feito. Então vamos fazer, traz ele para cá e aplica, pega aí o organograma do Mini-Mento na internet e vai fazendo a pontuação dele. Fizemos o mini exame do estado mental e notório, o paciente já desorientado no tempo, né? Já o paciente não consegue lembrar das 3 palavras na memória recente. O paciente não consegue, pensa, ele era torneiro mecânico, fabricava peças, agora não consegue fazer cálculos simples de menos, de subtração. Do 100 tirou 7, fez 93 e não acertou nenhum cálculo mais além do primeiro. A pontuação obtida foi 17 pontos. É perda cognitiva moderada, já é considerável, grau 2, o grau de perda cognitiva. Então, com certeza, um processo de demência, ele com histórico de doença vascular importante, que já tem stent, já tem marca-passo, já teve infarto, a gente tem que pensar num quadro de demência mista, Alzheimer mais vascular, até porque ele fez um quadro de perda cognitiva em degrau. Há 4 anos eu ouvi ele vindo independente para o consultório, sozinho, queixando-se da ansiedade, da angústia, e agora ele está bem demenciado, nitidamente. Eu vi há 4 anos. E a esposa conta que há 2 anos levou a um colega médico neuro, eu acredito que neurologista, neurocirurgião, não neuroclínico. O neuroclínico acredito que também feria esse diagnóstico. Ela me disse que não foi feito o mini exame do estado mental, não foi feito aquele questionário dando tarefas e perguntas para o paciente, e que foi feito o exame de imagem cerebral, ressonância magnética de cérebro, e que ele assegurou que não havia, pelo exame, não havia quadro de demência, assim, mas que eles já tinham notado prejuízo de memória e ele só vem piorando, piorou muito no último ano, é claro, mas eu já até me questiono se lá atrás, em 2020, há 4 anos que eu ouvi, se já não seria um começo muito incipiente, que ele trouxe uma história de ansiedade. Eu pensei em depressão, fiz o diagnóstico de transtorno misto de ansiedade e depressão, mas eu já suspeito que ali já estava começando, talvez fosse um quadro muito leve, difícil de se perceber, mas há 2 anos, o estado que ele está hoje,
é de se pensar que ele já tinha o quadro de demência. Mas o que eu questiono é o seguinte, e falo para as pessoas, você tem que se ligar. O diagnóstico das doenças, a maioria das vezes, é clínico, e o diagnóstico da demência se dá pelo exame do estado mental. Tem que fazer o teste do Williams, o teste de triagem. Tendo perda cognitiva, o paciente vai fazer exames complementares para se encontrar ou se afastar causas reversíveis de demência, que é o que? Causas infecciosas, sífilis, HIV, causas carenciais, hipovitaminose B12, B9, carência de ferro, ferritina, alguma deficiência nutricional, alguma doença infecciosa que possa estar causando a demência. Não tendo essas, tem que se entender que ou é demência de Alzheimer ou vascular, e o que vai atrasar o processo de demência, melhorar o paciente cognitivamente, é as medicações sintomáticas, e vão melhorar cognitivamente, e o que pode atrasar o processo demencial e manter a autonomia do paciente é a gente investir em melhorias do estilo de vida, para ter glicose, pressão, tudo bem estabilizado, para o paciente funcionar melhor. Até reposição hormonal tem que se considerar em fazer no paciente para enxugar, melhorar a fisiologia do paciente. Então, fica essa puxada de orelha em mim mesmo do porquê que eu não tenho sido incisivo em fazer os pacientes manter acompanhamento. Certamente eu tenho quase que convicção que eu não deixaria esse paciente chegar nesse estado, a família totalmente perdida, com pacientes com um grau de perda cognitiva já moderado, bem evidente, e não tinham o diagnóstico ainda. E nada estava sendo feito. Felizmente ele passou por um nutricionista, pelo jeito é um nutricionista funcional, que fez uma fórmula de vitaminas de suplementação muito boa, com vitamina D em dose generosa, com vitamina B12, metilcobalamina, vitamina B12 ativa em dose generosa, e também vários suplementos colocou ali que são bem importantes. Esse paciente estaria bem pior se não tivesse passado por esse nutricionista que tem uma visão funcional. E aliás, tenho dito, entre você ir num médico convencional, desses que gostam de pedir bastante exame e não fazer nada para o paciente, o teu dinheiro é muito melhor investido você ir num nutricionista funcional ou um nutricionista do esporte, você fazendo o que um bom nutricionista funcional do esporte indica no ramo de melhor alimentação e de suplementação, e mais talvez um professor de educação física para você implementar atividade física boa, você vai ter muito melhores resultados, o teu dinheiro vai ser muito melhor investido do que você ir no médico convencional, desses que pedem exame de imagem, olham para a imagem e falam que está tudo normal, então o que você está sentindo é depressão e ansiedade, e não enxergam diagnósticos maiores que precisa a gente ser incisivo em produzir a melhor. Então, se você conhece alguém que está passando por esse suplício de ter um familiar já com seus mais de 60 anos, esse paciente hoje só tem 71 anos, dá pena de ver alguém que trabalhou tanto a vida toda chegar agora que poderia desfrutar, está demenciado, infelizmente. Se você conhece alguém que está nesse suplício de ter um paciente mais velho, com mais de 60 anos, que estão apostando em ansiedade, esse conteúdo que pode você ajudar essa pessoa a elucidar o que está acontecendo aí. Preciso encerrar agora, muito obrigado, aguardo seus comentários aqui embaixo. Lembro que lá no link da bio você encontra no meu link todas as minhas redes sociais para você seguir, e tem muito material. Lá no link da bio você vai encontrar algumas videoaulas que são bem importantes, que vão te ajudar a usufruir melhor dos serviços de saúde em teu benefício. Muito obrigado.